Olha aí, ó, a chefe Andréia Olá! entrou. Oh, meu Deus do céu, Oi! aleluia! Só não dava certo no teste. É, e você tá me vendo? Tô te vendo. Aí, ideia, muito bem. Ó, Ei! é ele, hein? Sempre Eu ele. acabei de orar, fiz assim, ai Senhor, põe a sua mão. Pode. Aí, pessoal, é essa pessoa aí, ó. Olha que bacana. Desde o meio-dia ela nem almoçou, coitada. Pessoal, então vamos lá, ó. Como a gente estava comentando, aproveitando, essa moça aí, ó, essa mulher, essa maravilha que vocês estão vendo, é minha amiga, né? Não é colega de trabalho, é minha amiga mesmo. A gente se conhece desde 2007, ó, faz um tempinho, né? Alguma coisa assim. E não que a gente esteja perto, né? Porque ela mora em Curitiba, agora está morando em São Paulo também. Também não, agora está morando em São Paulo. E não é porque a gente não está perto que a gente não se ama, que a gente não está junto, né? Então, Déia, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. O que aconteceu com essa história da Andréia Avelar, pessoal? A gente tem os nossos alunos e os alunos, chefe, legal, fiz o panetone, maravilha. Agora eu quero ir além. Eu quero rechear com que creme que eu coloco, que chocolate que eu coloco em cima, como que eu faço para decorar esse panetone para eu ter um valor agregado. E aí, pessoal, a gente trabalha sempre com o melhor, né? Vocês já sabem, né? Se eu tiver dúvida sobre nutrição, é nutricionista que eu vou trazer. Formação de preços é uma pessoa especializada. E aí, hoje, então, eu trouxe a Andréa para tirar todas essas dúvidas, né? Então, eu também tenho várias dúvidas. Não sou de rechear os panetones, a confeitaria para mim, ela é muito, o chocolate, né, me assusta, derreter o chocolate, aquela bagunça e tal, mas tudo bem. Sou muito fã da confeitaria, da patisserie, mas eu não pratico, então por isso que eu te convidei, seja muito bem-vinda, eu quero que você comece se apresentando, claro, e depois a gente vai entrar no assunto do Panetone, tá bom? Seja bem-vinda, Dé. Obrigada. Que desafio, né? Mas que bom, vencemos. Então, vamos lá. Então, eu sou a chefe Andréa Velar. Eu comecei em 1996. Trabalhei com grandes empresas, me formei no Centro Europeu, fiz alguns cursos de adaptação na França e me formei, me especializei na Argentina. Ah, amo de paixão essa profissão, gosto demais dessa parte de decorar, essa parte de doce, essa parte assim me encanta bastante. Então, quando o chefe Carlos Henrique me convidou para ir além dos panetones, pensei, falei, bom, vou rechear e vou decorar, né? Vou ensinar a rechear e decorar. Porque normalmente fazer tudo a gente não consegue. Então, ele faz o panetone e eu faço a decoração. Então, eu trouxe uma decoração, trouxe um recheio de trufa branca com nozes, trouxe um recheio de trufa com frutas vermelhas, um recheio de trufa com pistache e trouxe também um recheio de trufa comum, né, de chocolate meio amargo e trouxe uma trufa com Nutella. Quanta provocação, você não tem dó não desse povo? É só provocação, é isso? Essa é a meta de hoje, entendi. Deixa eu mostrar aqui. Posso mostrar Claro, já, Carlos Henrique? não, Então, pode mostrar e já já nós vamos entrar no assunto. então vamos lá. Esse aqui é o trufa com Nutella, que eu fiz uma decoração com ah, é, massa para flores, né? Decorei com massa para flores e recheei com trufa de Nutella. Olha aí. Depois nós vamos poder ver ele aberto, né, Dé? Vamos sim. Todos estão Oba! recheadinhos. Esse aqui com trufa de chocolate meio amargo. Olha Fazer que lindo, pessoal. Olha aí, ó. com os laços. Valor Aí agregado, né? eu fiz também eu fiz um panetone que eu fiz aqui um coral de anjos, Olha aí, gente, fiz ó, um presépio, super né? simples, tá? É bem sossegado, ó.
E é bem interessante que isso aqui, para você fazer, você tem que ter uma trufa bem firme. Então, eu fiz uma trufa bem firme, senão o panetone desaba. É, E tem panetone toda macio. uma série de... Isso, o panetone é muito macio. Do Carlos Henrique é super macio. Então, tem que ter E, uma trufa bem firme para que ele não desabe. E aí, nós temos ali o presépio, né, que foi feito com massa. E tem todo aí um jeito, né, para fazer, porque senão também não dá certo. Aí temos aqui um boneco olha que de neve, delicadeza, ó. Olha que legal. um bonequinho de neve. E também eu achei interessante trazer para vocês, aqui eu tenho uma rena. Ó, aqui eu tenho uma rena. Ai, Eu que achei interessante lindo. trazer para vocês também uma forma de embalar, porque às vezes você... eu vou tirar daqui só para vocês verem a rena, mas está aqui a opção com embalagem, uma embalagem bem barata. Você vai pagar centavos no saquinho e Isso aí. centavos também nesse laço. Por que que eu sugiro esse? Eu estive atrás de inúmeras embalagens, mas assim, cada embalagem, assim, R$ 10, R$ 15, R$ 8, R$ 10, e aí encarece demais o produto e dificilmente alguém vai querer comprar. Hum. Então eu trouxe só o saquinho simples para colocar Ai, que lindinha. a rena sentadinha, tá bom? Ai, que Então ficou ali como lindo. sugestão. Que legal, gente. Bom, pessoal, vocês já viram aí pelo começo, né, da história. É, tem gente falando, se conseguir fazer o panetone já tá bom, já. Não, não pensa assim não, Dalva. Vamos fazer o panetone e vamos decorar também. Pessoal, vocês viram aí, então, um início do trabalho da Andrea. Quero deixar muito claro mesmo que a Andrea, pessoal, ela é desse ramo que vocês estão vendo. Que ramo? Da escola, da pedagogia. Ela é desse ramo de mostrar para vocês como que vocês podem fazer para agregar valor, como que vocês podem fazer. Por que eu estou falando isso? Porque essa live também está servindo para a Andrea começar a se destacar na internet, no Instagram, no YouTube. Ela está com essa intenção, ela tem uma equipe. Então, pessoal, assim, ó, na humildade mesmo, ela é do nosso time. O que ela falar é porque ela está pensando na gente, ela está pensando no melhor para a gente fazer. Claro que daí é no estilo dela. Você vai perguntar sobre chocolate, ela vai responder o chocolate que ela usa. Se é mais barato ou mais caro, é o jeito que a gente também fala, né? Então aproveitem essa data de hoje e também marca o nome aí, chefe André Avelar, tá ali em cima, chefe André Avelar, começa a visitar lá o Instagram dela. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou falar agora e vou falar no final. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda o comentário, ela vai responder. Ela, né, como a gente também não tá, não, eu vou fazer uma consultoria, custa tanto para te responder. Não, ela vai fazer isso se você tiver uma empresa, se você tiver alguma dúvida a mais. Concorda, Deinha? É isso mesmo? Concordo, é isso Isso, mesmo. porque Isso o que mesmo. a gente quer, pessoal, e vocês sabem, não é romantismo, longe disso. O que a gente quer é ajudar as pessoas com o nosso conhecimento. E aí o retorno vem. O retorno vem através de carinho, o retorno vem através até de dinheiro. Mas o que a gente quer mesmo é essa atenção de vocês para a gente mostrar o conhecimento que a gente tem um pouquinho a mais que vocês. Tá bom? Então, assim, a Andrea vai falar do jeito dela, mostrou aí, vai mostrar tudo para a gente, mas aproveitem dela também depois. Tá bom? Tudo que vocês me perguntarem sobre recheio, eu vou indicar para ela. Não quero nem saber, eu já vou passar o arroba da Andréia e ela vai dar os pulos dela lá. Tá bom? Muito Isso bem. aí. Dainha, fala para mim assim, ó, fiz o panetone, legal. Deixei esfriar, ok. Agora então eu quero rechear. Quais são as dicas principais, assim? Quanto tempo de descanso do panetone? Como que a gente faz usando o bico de confeitar? A gente corta ele e recheia? Quais são as dicas básicas? Pode sair falando aí, que qualquer pergunta que tiver, eu paro e faço para você depois, tá bom? Pode responder
sem ficar preocupado com as questões aqui, tá bom? Vamos lá. Ok. Então, em primeiro lugar, o ideal é que se espere um dia depois que ele foi assado, para que ele fique bem firme. Legal. A fazer com ele muito fofo, não aconselho. É, segundo ponto, depende da decoração que você vai fazer. Por exemplo, os laços, eles não pesam tanto. Então, o laço, eu posso fazer uma trufa, um ganache 50%, 50%, né? 50% creme de leite, 50% chocolate e o sabor que eu quiser. E aí eu consigo fazer os laços ali, decorações leves em cima do panetone. Se for uma decoração pesada, como a rena, aí já tem que ser uma trufa mais firme, tem que ser uma trufa de corte. Ou seja, 70% chocolate, 30% só de creme de leite e mais o sabor. O sabor sempre vai ser o sabor que você gosta, né? Do jeito que você gosta. Se for fruta cítrica, eu aconselho fazer uma redução dessa fruta cítrica. Se não souber o que é redução, depois pergunta para mim no privado que eu respondo. Uhum. Faz uma redução. Depois que você fez a redução, maracujá, limão, laranja, fez a redução, aí você vai dar o sabor. Ou você pode saborizar com geleias, né, do seu gosto. Frutas também, mas eu não aconselho colocar fruta fresca ou ou coulis, então, não tinha me fugido o nome aqui, ou Uhum. coulis, que é um purê de frutas, tanto levemente aquecido ou cru, ou então a geleia. Uhum. Fazer só a fruta in natura também não aconselho, porque ela solta água, né? Tá. Deixa eu ver o que mais. Ô, André, é muito legal ouvir você falando que você é professora mesmo. Você já vai respondendo. Você já percebeu isso? Você já vai falar, não é um coulis, que é um purê de frutas, que aí é muito legal, não precisa nem interromper você. Pode continuar. Que legal, né? Então, eu acho bem importante essa parte de ser professor, porque não adianta você falar uma palavra linda, difícil, sem a pessoa estar entendendo o que você está querendo comunicar, né? É Então, isso é bem aí. importante você explicar o que você está É. comunicando. Não, E mas eu tenho isso. é que é legal a live, né? Porque nós estamos aqui conversando e tem algumas pessoas assistindo, né? Graças a Deus. Aham, Só que a gente aham, está conversando entre a gente. Aí quando você fala ganache, para você é tão simples, e quem não sabe o que é, daí a hora que você fala ganache 50%, a pessoa já está assim, né? Então é isso que é legal, quando a gente fala e já explica a situação, isso é muito legal. Vamos continuar assim que o pessoal, né? A galera aqui é muito do pão, né? Não é da uhum. confeitaria. Então tudo que falar algum mais sobre a confeitaria é interessante explicar igual você está fazendo. Pode continuar, Déia. Ah, legal. É, Então, mas falando dos panetones, seria isso: as frutas cítricas, que tem que tomar um certo cuidado, decorações pesadas, que vão pesar no panetone. É importante daí você fazer, como eu falei, né, 70% de chocolate, 30% de creme de leite. O sabor, você vai dar o seu sabor. Por exemplo, tem gente que gosta mais azedo, tem gente que gosta menos azedo, tem gente que gosta bem suavezinho. Então, isso é uma coisa que você tem que chegar no seu gosto. Quando você chega no seu gosto, no seu padrão ou no padrão dos seus clientes, é importante fazer a ficha técnica. Ah, cheguei lá naquele ponto. Então, você vai fazer a ficha técnica. Você vai colocar toda a receita, que é a parte do Mancuso, em receitas, e aí você vai pegar essa parte da confeitaria também e vai colocar lá. Gastei 300 gramas de pasta para flores, gastei 10 gramas de pistache para saborizar, 500 gramas de chocolate, assim por diante. É bem importante ter a ficha técnica. Por quê? Porque daí você vai fazer todos os outros panetones iguais. O primeiro, o segundo, o terceiro teste. A partir disso, você tem a ficha técnica, todos vão sair iguais. E por que eu digo da importância do recheio firme? Porque senão o peso da peça que você vai colocar em cima afunda o panetone. Outra dica bem importante também a respeito de peças firmes é que você tem que deixar esse panetone descansando, tanto peças firmes quanto peças leves. Você tem que deixar um dia descansando para que esse chocolate, você já vai colocar ele firmezinho, mas esse chocolate ele precisa descansar. Então ele vai precisar descansar aí no mínimo 4 horas. Aí você recheou, esperou no mínimo 4 horas, daí você pode prosseguir com
colocar a decoração, tá? Enquanto você aguarda essas 4 horas, você vai fazendo a decoração. A hora que você termina a decoração, já dá para colocar em cima do panetone. Legal, Dé. Ó, eu não sei nada, tá? Uhum, Não sei nada. Chefe, eu quero rechear, tem o panetone já pronto, e eu quero rechear com ganache de chocolate, ou um brigadeiro, ou alguma uhum, coisa. uhum. Déia, eu não sei nada, eu não sei nada. Você tem como falar o processo certinho, assim? Tenho. Como prepara a ganache, assim, uma panela, tanto de chocolate, tanto de creme de leite, ferve, e como colocar no panetone, só para a gente ter um exemplo só, tá? De como Uhum. rechear. Aí depois os outros são bem parecidos, né? Tá, então vamos lá. Você vai Eu derreter o tenho chocolate em panetone banho-maria. pronto. Tenho o Isso. panetone pronto. Tá, Já tem o panetone pronto. Então você vai pegar o chocolate, derreter ele em banho-maria. Vamos falar de 500 gramas de chocolate. Meio tá, quilo de chocolate. Você pode, se você for fazer uma decoração que não pese, você vai colocar meio quilo de chocolate derretido em banho-maria ou derreter no micro-ondas, mas eu prefiro falar no banho-maria porque nem todo mundo sabe mexer ali no processo do micro-ondas, pode queimar o chocolate e tal. tá. Então, mais seguro, banho-maria. Derreteu em banho-maria, você vai misturar com meio quilo de creme de leite. Esse creme de leite ele também precisa estar aquecido, tá? Para você não Olha, ter não conflito sabia. de temperatura. Não sabia, ideia. Eu pegaria ele e colocaria normal. Olha aí, ó. Ou você vai ferver o creme de leite e jogar em cima do chocolate picado e daí Ah, mexer, ou tá. você traz o chocolate já derretido em banho-maria, mas o creme de leite ele tem que ser aquecido também para não dar conflito de temperatura, tá? Ah, Isso vai ótimo. ajudar a cristalizar os chocolates e assim não vai ficar bom, tá? Tá. Para você ter um ganache bem suave, aquele bem fininho que você coloca na boca e ele derrete, ele espalha, fica gostoso, tem que ter esse processo. E o processo começa com a questão de temperatura, tá? A Tá. temperatura ela tem que vir assim, ela tem que se encontrar. Se eu tenho um conflito de temperatura que é algo temperatura ambiente ou gelado, vamos falar de Curitiba. Tá. Curitiba a temperatura ambiente é gelado, né? Então, assim, a não ser no verãozão, né? Então, você vai ter que aquecer ele. Você aquece e aí os dois vão chegar na mesma temperatura. Assim, eu tenho ele unificado. Eu vou conseguir homogeneizar ele bem, cristais com gordura, eu vou conseguir deixar ele homogêneo, bem certinho ali, de modo que a hora que eu colocar na minha boca, aquilo vai distribuir e espalhar no meu paladar. Eu vou Legal. sentir ele em toda a língua, né? Ponta, laterais, lá no fundo, eu sinto tudo. E quando eu tenho esse conflito de temperatura, ele vai mais aqui no meio, tá? Você vai sentir ele, vai ser gostoso também, mas você vai sentir ele aqui. Ele não vai Tá. espalhar dessa maneira. Ô, Vamos, chefe, vamos... Oi, pode falar. não, estão perguntando assim, ó, se o jeito que a pessoa faz, coloca o chocolate picado, o creme de leite e derrete no micro-ondas. Essa possibilidade existe, tudo junto? Eu não gosto, dá para fazer também, mas eu não gosto de fazer tudo junto, não. Eu gosto de derreter o chocolate, Tá, aí aqueço um pouquinho o creme de leite, depois coloco. Senão você corre o risco também de deixar o creme de leite quente demais e o chocolate ainda não ter derretido. tá Então, bom. é melhor não. Nesse Olha caso, aí, é melhor não. Gi, Eu prefiro fazer separado, tá? ótimo. Aham, legal. Ó, tem várias É, pessoas que não sabiam, ó, não sou só eu não, hein? é, Vamos lá, daí o que eu faço? Eu vou pegar uma faca, eu vou cortar esse meio desse panetone. Olha só, uma faca ótima, um estilo de faca ótima para que você consiga tirar o meio certinho. Eu até tive o cuidado de trazer a faca para explicar. Então você tirou ali o Uhum. meio do panetone certinho, tá? Você tirou, aí você vem com uma colher. Você vem com a colher e vai tirando. Aí você tira Tá, aquela tampinha, você tira aquela tampinha. Se você quiser fazer ele só o recheio mesmo dentro, você tira todo o miolo a gente degusta. Ou, uhum. não quero perder nem o miolo, quero que vá tudo dentro do panetone de volta. Aí você coloca uma camada de ganache, coloca uma camadinha de massa. Ganache, massa, Ah, até olha aí que terminar na legal. tampinha. Até Odeia, terminar na tampinha. eu não imagino, juro, eu tô falando que essa conversa é entre a gente, tá? E tem gente assistindo.
eu não imagino tirar todo o miolo e O colocar miolo. só chocolate. Meu Deus, tem que, para mim tem um meio termo. Eu acho que isso aí é legal. Assim, mantém o miolo, tira, aí coloca recheio, um pouquinho do miolo, mais recheio. Aí vai ficar legal de comer, né? Eu acho que o exagero também. Não, não estou criticando, hein? Pelo amor Aham. de Deus. É, Porque não, e também eu particularmente acho que quando tem muito recheio, eu acho que fica até desagradável ao paladar, isso, né? a gente tem Fora que tomar esse aquele monte de cuidado. recheio, né? É, Então fica muito desagradável ao paladar. No caso do Nutella, que eu fiz ali, o Nutella cremoso, com intenção que ele escorra dentro do chocolate, daí não, daí a gente não vai colocar, né? Porque tá. eu quero que ele realmente fique molinho mesmo, Entendi. né? Aí não. Mas os demais, aí é interessante fazer tipo um pavêzinho, assim, sabe? Isso, ótimo. Ganache, massa, ganache, massa. Legal, legal. Aí finalizou, fez essa parte intercalada e como que a gente finaliza, daí? Para finalizar, você vai pegar a tampinha dele, coloca a tampinha, aí fechou, né? Depois de fechado, o que que nós vamos fazer? Aí eu tenho massa para flores, tem pasta americana. Agora tem uma experiência que eu tive aqui em São Paulo que eu nunca passei por ela, né? Em Curitiba é de bem diferente. Eu achava que Curitiba era o lugar mais úmido da face dessa terra, mas não é. Olha que interessante. Eu achei que a Amazonas só era mais úmido do que Curitiba, mas não é. São Paulo é muito mais úmido do que Curitiba. Olha que coisa. Em Curitiba, eu usava 50% de pasta americana, 50% de massa para flores, né? Você faz uma fusão dessa massa e aí você consegue usar normalmente. Em Curitiba, você modela tudo que você precisa modelar e no dia seguinte já está tudo seco. Aqui eu fiz a mesma coisa. Eu pensei assim, aqui provavelmente eu vou ter que usar menos massa para flores. Aham. Mas eu acordei no dia seguinte com tudo lá, tudo fechado, tudo Meu melado, Deus. tudo. Enfim, perdi tudo, porque eu achei que aqui o clima daqui era bem mais seco. Ok, vamos fazer tudo de novo. Já entendi o clima de São Paulo. O que eu tive que fazer? Eu tive que usar a pasta para flores pura para dar certo. Pura. Isso a gente compra em casa de produtos para confeitaria? Isso, exatamente. Tá, Exatamente. tá. Você compra Exatamente. Compra em já casa de pronta produtos para e festa. ela é branca Exatamente. e você coloca a cor ou tem várias cores já, Déia? Desculpa, Tem, não tem, conheci. tem vermelha, tem verde. Eu gosto Ah, sempre de eu mesma colorir, porque daí eu dou o tom que eu quero. Eu não gosto do verde que vem colorido já. O vermelho, sim, o vermelho é legal. Mas o tá. verde, eu não gosto do verde que vem. Então eu coloco um pouco do musgo e coloco um pouco do verde bandeira. E aí chega no verde natal, que é aquele verde que eu gosto. Senão fica aquele Legal. verde muito ah, neon. Eu não gosto daquele verde meio neon. Então, feito isso da pasta, aqui eu tive que usar a pasta pura, né? Não pude misturar, fazer mistura nenhuma. E ainda eu tive que usar o CMC para que eu conseguisse uma boa secagem. O que é o CMC? O CMC, ele tem um nome bem grande, bem feio. O nome mesmo é carboxetilmetilcelulose. Então, Isso, para que serve esse carboximetil palavrão, celular. né? Usa no pão Ele sem é, glúten. ele é um secante espessante. E para São Paulo eu precisei de secante espessante. Depanhei um pouco para conseguir chegar no que eu precisava. Tá. Então, tive que tomar todos esses cuidados. Então, essas são as minhas dicas aí para decoração. Legal. Déia, tem muitas pessoas perguntando, muitas é só para deixar mais romântico, tá? Tem algumas só. Eu falo muitas para deixar a live mais. Tem pessoas perguntando sobre o ganache do chocolate branco. Tem alguma dica? É diferente mesmo? Como que funciona, Déia? É, o, o chocolate branco, normalmente ele dá bastante problema quando a gente não sabe trabalhar com ele. Tá? Ele dá Mas, muito problema. mas ó, vê se eu estou errado. Começa do zero mesmo, assim. Chocolate branco é chocolate ou não? Vamos nessa história. Não, ele não é considerado como chocolate, Ah, olha porque aí, é ó. retirado toda a manteiga de cacau,
e é colocado outros tipos de gordura. Então, ele só tem a massa de cacau, mas ele não tem a manteiga de cacau. Então, ele é considerado, na verdade, uma sobremesa, mas ele não é chocolate. Tá? A gente Viu chama só, pessoal? chocolate, mas Olha, não é chocolate. quem sabe mais sofre mais, né? Você... E por que que lê lá chocolate branco? Aonde que tá? Quem que corrige isso? É porque considera porque tem a massa de cacau, né? Não tem a manteiga de cacau, Ah, mas tem a massa de cacau. tá. Aí no lugar eles colocaram, tem leite condensado, leite em pó, tem várias outras gorduras também que eles colocam, enfim. Mas vamos lá trabalhar agora com Com a como que eu ganache, vou derreter o chocolate branco. ganache de chocolate É, branco. Isso. eu vou falar para vocês um truque que eu uso. Eu normalmente eu não tenho tempo, tá? Tô sempre brigando com o tempo, tô sempre correndo, 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 correndo. Então o que que eu faço? Quando eu quero derreter chocolate, isso vocês podem assim ter certeza, podem fazer aí tranquilos que dá certo. O que que eu faço? Micro-ondas. Aí o micro-ondas tem que entender bem isso. Carlos Henrique, só passar aqui tem uma pessoa me cobrando aqui. Dona Fúvia, ela pediu para mandar um beijo para Opa! ela. Dona Fúvia, lá da TV, ela que pediu essa live, ela Que pediu esse ótimo! trabalho, e aí a gente começou a conversar e finalmente deu tudo certo. E vamos embora, vamos ensinar quem está com vontade de aprender, não é? Então, um beijo aí, Isso Dona aí. Fúvia, para a senhora. Mas voltando, então o chocolate branco e também o outro chocolate. O que que eu faço? Mas você tem que conhecer o teu micro-ondas, tá? Se você não conhecer o teu micro-ondas, vai para o banho-maria e derrete em banho-maria. Eu sempre derreto na potência 10%, que é a potência aquecer. Eu 10 coloco lá só? 10%. Aí Caramba! tem micro-ondas que funcionam assim. 3, 5, 7, 10. E tem micro-ondas que funciona 10, 30, 50, 70 e 100. Você tem que conhecer o teu micro-ondas. O meu, por exemplo, é 10%. E tem micro-ondas que ele vai nas palavras. Aquecer, manter aquecido, descongelar. Deixa eu lembrar aqui. Pré-cozido, eu não lembro agora todas as potências. Mas Ah, enfim, tem também em palavras em português. Mas a que eu estou falando aqui agora seria o manter aquecido, que é ou levedar. Aí no teu micro-ondas você precisa conhecer ele. Eu deixo 30 minutos lá o chocolate branco na potência 10% ou 1%, que é o aquecer ou manter aquecido, que é o tá. levedar massa. Deixo lá, largo Mas lá, qual a 30 minutos. quantidade de chocolate para 30 minutos? É o Eu 500 deixo uma gramas? barra de 1 quilo. Eu deixo uma barra de 1 quilo. Ah, uma E barra de deixo 1 quilo. inteira sem picar. Deixo inteira sem Mas picar. a Coloco lá a ideia, barra ó, inteira de 1 quilo. 10%, hein, pessoal, de potência. Isso, Eu tô... ou 1%. Que depende do micro-ondas que você tem. Não, Né? 10% ou mas 1%. Mas eu estou dizendo assim, ó, nós leigos, tá? Da patisserie, Uhum, que eu vejo lá, que eu via nas aulas com vocês e também uhum, dentro da padaria, a gente derrete chocolate 80% da potência, uhum, uhum. de 1 em 1 minuto, de 30 em 30 segundos. Isso também é correto, Isso é correto. É tá? corretíssimo, corretíssimo. Aí o que eu tô falando desse jeito para você economizar teu tempo. Tá bom, Ah, não entendi. tenho tempo, tem que bater bola, tenho que olhar o forno. Eu Além entendi. de olhar o forno, tá tocando a campainha, precisa atender o telefone. Colocar, Então, não quer colocar queimar o chocolate? sem medo de ser Isso. feliz, tá bom. Aí o que que você faz? Aham. Você coloca lá, se tiver com medo a primeira vez, porque tem micro-ondas, aí você tem, por isso que eu digo que você tem que conhecer teu micro-ondas. O meu micro-ondas, ele é regulado a 900 watts. Tá Aí bom, tem micro-ondas que é 1.200, tem micro-ondas que é 1.500. Então tá você bom. tem que conhecer, olha lá a etiqueta lá atrás do seu micro-ondas, ver quantos watts ele é regulado, e Uhum, aí você pode fazer. tá. No meu dá certo assim. Pessoal, a Se você gente tiver desconfiança pode do falar, seu, não? começa com 10 minutos. 10 minutos, vai lá, olha, pode falar. Não, pessoal, a gente está comentando já há quase 5, 10 minutos sobre isso, porque é muito importante. Tudo é base de cozinha, né? Então, tem muita gente que fala, não, eu só quero fazer a ganache. É exatamente aí que começa, né, ideia? Se a gente faz mal Exatamente. feito aqui, aí não tem como colocar a culpa depois, a hora que colocou lá dentro do panetone, tá? Então, às vezes, a gente está tirando essas dúvidas, parece assim, nossa, é uma aula sobre derreter chocolate.
Pode ser, porque esse ponto é muito interessante de uma profissional, que é a Andréia, do jeito que ela faz. Então, para a gente agrega muito, né? É muito legal. Muito obrigado, viu? Tá, Ah, vamos que lá. legal. Derretemos É do e jeito que eu vamos. faço, é do jeito que eu dou aula também. Então, eu Isso, sempre ensino isso. isso. E normalmente existe essa surpresa dos alunos falar: ah, nossa, mas tudo isso é no micro-ondas, meu Deus, meu Deus. Não é? É, Mas assim, a minha dúvida foi essa também. economiza um tempo, porque às vezes você até esquece, só que o micro-ondas fica lá te avisando, né? Pi, dali a pouco ele pi, Tá daqui a pouco bom. ele pi de novo, aí você vai lá, tira, tá na hora, ele tá lá derretidinho, e esse derreter dele, mesmo ele chamando você depois, o que que acontece? O calor que tá ali dentro vai deixando ele todinho Vai homogêneo. Você dissipando, chega, é. aquece o creme de leite, daí você mistura, saboriza, aí aguarda de um dia para o outro. O ganache sempre é importante fazer de véspera. Nunca você Não vai conseguir sabia. ganache no ponto fazendo no dia. Olha aí, Ganache pessoal. sempre você vai ter que fazer de véspera. É, É, eu não sabia disso, menina. Quantas vezes a gente faz ganache e já usa? depende do que você vai precisar para o ganache. Por exemplo, vamos explicar aqui. Eu tenho aulas que eu preciso do ganache que eu acabo de fazer e já utilizo. Tá, Tranquilo, dá para ser vou, feito. vou colocar em cima de uma torta, vai. Então, aí se você quer decorar, por exemplo, eu vou fazer topo de cupcake, eu quero decorar uma torta, e eu quero fazer pontos com bicos. Eu preciso aguardar o dia seguinte. Eu Olha aí, ó. nunca vou conseguir ponto no dia. Eu Tá já tive bom. vários alunos que entraram em contato comigo, chefe, eu não consigo, né? Porque você fez aquele dia. Mas lembra que eu expliquei na aula que em aula não dava tempo, porque a gente só tem 3 horas Tá, aulas, mas que eu já tinha feito o ganache de manhã para a gente usar na aula da noite, legal. e a aula da noite eu deixo para de manhã, para usar na aula da manhã. Então, é sempre muito importante. Se você vai fazer o ganache para usar na cobertura de um bolo, ok, você faz na hora e já usa. Mas Uhum. se eu quero ele para decoração, é só no dia seguinte. Ótima dica. Muito bem. Que legal. Ei, que legal. Tá, então a ganache do chocolate branco, a dica é essa situação, mas os ingredientes são os mesmos? É a mesma quantidade de creme de Sim, leite? sim. Normalmente, depende do que eu quero. Se eu quero ele mais firme, eu vou fazer 70%. E aí tem outro porém, que é uma das coisas que me intrigava quando eu comecei a trabalhar com a confeitaria. Eu me intrigava demais com isso, porque eu pegava sempre a mesma receita, com a mesma quantidade, tudo certinho, pesado, tudo certinho, e cada vez saía de um jeito diferente. Aí um dia o que eu fiz? Eu contratei uma engenheira de alimentos, eu paguei uma hora de uma engenheira de alimentos e eu fui lá com algumas dúvidas. E uma das dúvidas que eu tinha era essa: por que que toda vez que eu faço ganache, na maioria das vezes dá certo? Porém, às vezes, o que que acontece? Uma vez ele fica mais líquido, outra vez ele fica duro que nem um pau. O que que acontece? Aí ela E a explicou, receita é a mesma, né? sempre a mesma, a marca mesma, o lote é o mesmo. Aí eu falei para Tá. ela, eu não consigo entender. Daí, por que disso? Aí ela me explicou, ela falou assim, por quê? Primeiro, a safra do cacau nunca é a mesma, sempre é uma safra diferente. Questão de lote. Eu posso ter o lote num lugar, posso ter o lote em outro lugar, porém, onde foi feita a estocagem desse chocolate, pode ser que ele tenha recebido mais umidade e o outro não. Então, sempre você vai ter um resultado diferente, independentemente de seguir receita. Normalmente, você vai encontrar muito semelhante, muito semelhante a que você sempre teve, um padrão, mas sempre vai ficar um pouquinho ou mais duro realmente ou mais mole. Falei, interessante. Isso depende da estocagem, depende do clima do dia e depende da safra. É bem Pensei, interessante isso, né? pensei que era só com trigo, então o chocolate tem isso também. Não é tudo, inclusive bolo, quando a dona de casa vai lá e faz um bolo. Mas é a mesma receita, eu sempre fiz desse jeito, é igualzinho, igualzinho. Às vezes, aquele açúcar, não sei, tem lugar que tem formiga, eu já vi gente guardar açúcar dentro da geladeira. Esse bolo não vai ficar igual todos os bolos. A farinha de trigo vem de uma safra diferente. Então, a questão da estocagem, né, a umidade. Então, esse bolo vai sair diferente, não é nem um problema com a pessoa,
às vezes o problema é com o ingrediente, a pessoa fica lá, ai, o que que eu fiz, né? E não é nem ela. Que Ai, põe legal, né? o vento, põe a Não, janela. não, isso aí dá uma liberdade pra gente, sabia? Liberdade no sentido assim, a gente se cobra demais, né? Principalmente na Uhum, confeitaria. Então, a gente tem muitos alunos que acontece isso mesmo, assim, professor, fiz tudo certinho, por que não tive o resultado? A gente ajuda, claro, em algumas situações, mas esse resultado mesmo, ele vem da prática, ele vem de você entender seu forno, uhum, de você entender a farinha que você está trabalhando no dia, né? Isso é muito interessante, assim, tudo que você está dizendo que também existe na confeitaria, talvez está aliviando um monte de gente que está aí. Tem a Rita aqui, uma aluna nossa, está dizendo que está fazendo a fornada dos panetones e está assistindo a gente. Ela até falou sobre receita de ganache. É aquela receita de ganache, é as porcentagens, né, que você falou? uhum, É, exatamente. 50% ou 70% de chocolate, 70% mais firme, 50% ele cremoso, mas não escorrendo, e isso. 50% de creme de leite ou 30% de creme de leite por Isso aí, ó. 70%. Não é uma receita assim, passar uma receita, é essa informação, tá, Rita? Então, voltando, ela tá lá praticando e de repente está acontecendo alguma situação nesse sentido, né? Uhum, A gente comenta muito no final do ano, não sei se acontece muito com vocês, ideia, mas não, eu faço 3, 4 panetones por semana, ou pães, mas vou falar do panetone que é nosso assunto. E uhum, aí a pessoa fala, não, dá tudo certo, tudo tranquilo, dá certo de pôr na geladeira, tá tudo bem, né? Aí pega uma encomenda de 30 e aí a pessoa fica desesperada, porque, professor, não deu certo, eu fiz a mesma receita, né? Aí a gente comenta que é natural isso, porque quando você aumenta a quantidade, aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que tomar mais cuidado, né? No caso da nossa sim, padaria, a uhum, gente, diferente da confeitaria, a gente não pesa o ovo, por exemplo. uhum, Então, para uma receita de 2 panetones, são 3 gemas. uhum, Para uma receita de 2 quilos de farinha, de 5 quilos de farinha, são 40 gemas. Então, você imagina a variação do tamanho do ovo para essa situação. O que, que a gente corrige na padaria? Com o líquido da receita. uhum, Então, uhum, daí a uhum, gente diminui o líquido, entendeu? A entendi. gente tem esse artifício. Por isso que a gente fala que o líquido é variável na panificação. Então, quando eu Ah, vejo, tá batendo, e aí você vê que já tá legal, por quê? Ah, Déia, é normal a hora que eu falo para você, a gente quebra o ovo, fica um pouco de clara, né? Assim, a gente não consegue tirar toda a clara para fazer o panetone. Esse pouquinho de pouquinho, quando são 40 unidades, menina, aí dá uma diferença, sabe? Então a gente tira no líquido. No caso que você está comentando, a gente também tem que ficar esperto nesse sentido, né? uhum. Manter um padrão, preparar um dia antes, porque se der problema, a gente já vem com outro e já resolve, né? Ou muda o chocolate, alguma coisa assim, para que a Aham. encomenda saia da melhor maneira, né, Dé? Sim, é verdade. E é bem importante ter também produtos de qualidade, né, Carlos Henrique? A gente tem que ter certeza do que a gente está utilizando, né? Inclusive, eu presto serviço para um supermercado em Curitiba, aí em Curitiba. Não, você não está em Curitiba, você está em Presidente, Presidente Prudente. Mas eu presto serviço para um mercado em Curitiba, e assim, uma das coisas que mais me agrada de trabalhar neste mercado é o fato do dono ser tão ligado com essa questão da qualidade, sabe? Questão de higiene, limpeza e a qualidade dos insumos. Então, o nosso chocolate lá é o melhor chocolate, o nosso leite é o melhor leite, nossa manteiga é a Uhum, melhor manteiga. uhum. E foi uma das coisas que me atraiu a trabalhar naquele local, por eu ver, porque assim, eu já trabalhei assim, você me conhece, né, Ike? Então, Aham, assim, eu já trabalhei assim em inúmeros lugares e já veio de longa data. E era sempre assim, o pior do pior. Quando entendi. eu cheguei ali, que eu vi que era o melhor do melhor, foi algo assim que me atraiu bastante a ficar na casa, por ver a questão da qualidade que era trabalhado ali, né? E, puxa, que legal, né? Uma pessoa Uhum. que não economiza isso e está preocupado com o cliente. Isso é algo assim que me fascina.
Acho que é nosso isso, né, Carlos? Claro, É claro. nosso essa questão, assim, de querer ver essa qualidade. E se você, para você ter um bom resultado, é necessário os bastidores. É Se isso não aí. tiver os bastidores, você não tem um produto final muito bom. Então, Perfeito. isso é, é Fundamental. nosso, É. é fundamental. Ô, Dé, como que eu... Só um gancho, só explicar uma coisinha que a gente Claro. estava falando de ingredientes. Quando lá na escola, onde a gente ministra aula, só um ganchinho. Quando eu comecei a trabalhar na escola, muitos anos atrás, foi passado para mim assim: faça a receita corretinha, certinha da água em gramas, né? Quanto que a gente vai usar, quantos gramas de água que a gente vai utilizar nesse preparo aqui que você está mandando. E aí eu mandava, é tanto, porque depende da umidade do ar. De Aham. tanto a tanto, dependendo da umidade do ar. Aí mandaram para mim novamente, acho que umas 5 vezes. Da última vez, colocaram assim: você não está entendendo. Aqui na escola é tudo padrão. E É. você precisa colocar a receita X em gramas. E aí eu Aham. expliquei, então. O problema é que eu não tenho como colocar exato. Por quê? Porque depende da umidade do ar no dia. Depende da umidade do ar no dia, a gente vai usar mais ou menos. Por Aham. isso que eu preciso colocar de tanto a tanto. Ah, agora eu entendi. Então, isso que você falou, Do dessa líquido quantidade ser de umidade variável. aí, do líquido ser variável, isso é muito importante, não só na boulangerie, como na patisserie também. Então, É. é uma fusão aí bem importante. E Mas vamos lá, outra, pode falar. não, quando a gente fala isso, daí, a gente fica mais leve. Uhum. Leve no sentido assim, eu moro em Cuiabá. Ótimo, vai fazer. Se precisar mais líquido, colocar gelo na massa. Ah, eu moro no Rio Grande do Sul. Opa, é outra temperatura, mas o processo é o mesmo, né? Então isso é Uhum. importante. A gente ensina a técnica, né? Tem uma pessoa perguntando o Isso. nome do mercado lá em Curitiba. Pode falar. Ah, toque super. T de tatu, O de ovo, K de Kátia, super. Ah, toque super, legal, bacana. Odeia, vamos lá. Vamos lá. Então, ganache, beleza. Qual o outro tipo de creme, por exemplo? Uma dúvida minha, tá? Que pode ser de outras pessoas. Eu quero pegar meu panetone e eu quero rechear com doce de leite, tá? Doce de leite. Uhum. Aí, Maravilhoso. isso, daí eu peguei, fiz o processo ou da latinha na panela de pressão ou eu tenho um doce de leite de qualidade. Vamos Uhum. partir para esse princípio. Existe a possibilidade de eu colocar num saco de confeitar e fazer algumas situações sem tirar o miolo, só colocar alguns, eu vou falar assim para ficar romântico, tá? Colocar alguns raios de doce de leite dentro do Tem, panetone. A gente coloca por cima, a gente coloca do lado. Como que a gente faz para colocar esse recheio dentro do panetone, né? tem sim. Tem um bico, tá? Da Wilton. O número dele é 230. E ele parece um dedo, assim, tá? Ele Ah, chama tá. bico de rechear bombas ou bico 230. Ele é da Wilton. Ele é exatamente assim, É um só dedo. se procurar na internet vai achar? Sim, bico 230 da Wilton ou bico para rechear bombas. Você vai Tá, achar com esses dois nomes aí, o número ou o nome. Ele é muito bom para você rechear cupcakes, fica perfeito, porque eu não gosto de morder um cupcake e ter aquele monte de recheio dentro. Eu acho muito tá, desagradável. Então, o que tá, eu faço? Você coloca ele na manga de confeitar e você introduz dentro dos cupcakes. Você pode fazer a mesma coisa também com os panetones. Aí tem como você fazer, como se ele vai ficar com filetes, né? Isso, isso. Vai ficar com filetes de Filetes ficou recheio. mais bonito, parabéns. Falei Isso, raios, mas o filete ficou mais legal. isso. E além de ele ficar com esses filetes, ele vai ficar todinho recheado, vai furar ele, perfurar ele todinho, Tá, e ele vai ficar com creme espalhado em toda a massa, sem ser no miolo. Também tá, dá só satisfação. por cima então. Coloca. Isso. Existe a Uhum. possibilidade, ó, tô viajando aqui, tá? A Tá. possibilidade de tirar a tampa, fazer esse recheio,
depois eu coloco a tampa e cubro com chocolate cobertura e faço uma decoração. Pode ser assim? Também, também dá para você fazer exatamente isso que você falou, jogar um ganache bem mais firme, tá? Um ganache de 70-30, que daí você espalha ali e espera ele começar a escorrer. Esse começar a escorrer, você vai, coloca ele num prato e você leva na geladeira. Por quê? Porque daí ele vai começar a escorrer e vai parar. Ele vai começar a escorrer e parar. Ele parou, aí você coloca umas nozes ali em cima, recheia do. Nossa, fica lindo e nem vai aparecer que você cortou ele ali na tampa. Tá. É E bem aí bacana. essa ganache está na geladeira, ela endureceu e tal. E depois para embalar, ela não. Mas você não vai deixar endurecer, tá? Você coloca na geladeira só para tomar um susto. Tomou um susto, parou de escorrer, aí você tira, espera secar, e daí ele vai ficar firmezinho, porque a 70-30 ele não vai ficar Ah, molenga, tá. tá? Ele não vai Aí na ficar hora de molenga. colocar a embalagem, não mela a embalagem assim. Não, não vai Ah, melar. Aí, legal. se você quiser, assim, que ele fique mais firme, você vai colocar 80-20, Tá, tá? Se você quer entendi. ele bem durinho, bem firmezinho, 80-20, Tá, que é o que a gente faz normalmente em recheio de bombons, né? 70-30 ou 80-20. legal. Bem, então assim, ó, a gente viu como rechear, tirando, né, que você mostrou a faca, tirando o Uhum, recheio, a gente pode rechear inteiro, ou a gente pode fazer como se fosse um pavê, né, intercalando, né, que eu acho mais isso, legal. cortar Legal. Aí, tampa. isso. Aí a gente vem e também pode fazer colocando esses filetes, né? Dessa maneira que Uhum. você comentou, cortando a tampa ou não. E qual outra forma que a gente pode rechear que a gente não imagine que seja comum para vocês, por exemplo, assim, são essas duas formas e o que muda são os recheios, ou existe alguma outra dica que você quer dar para fazer esse processo, para colocar o recheio dentro do panetone? Desconheço. Se tem outra maneira, eu desconheço. Agora, Ótimo. tem uma maneira, como eu falei, esse aqui, né? A dificuldade dele, como eu falei, né, a gente precisa criar uma parede aqui, então ele tem que ser bem firme. Esse aqui tá de chocolate branco com nozes. Tá. Então ele tá assim, bem firme mesmo, porque senão ele ia desabar inteiro. Então tem que tomar esse cuidado. E aí, o que que você faz? Primeiro, você recheia ele, tá? Eu tirei a tampa, tirei o miolo, né? Recheei ele todinho. Depois você vem com a faca, corta ele aqui, Tá. né? Primeiro você corta ele todinho com a faca. Fazendo o Cortou, cenário, né? isso. Aí é a dica. Você vai pegar uma tesoura e você vai cortar com uma tesoura. Cortou com uma tesoura aqui, aqui e aqui em cima e aqui nas laterais. Aí você vem com uma colher e cavuca tirando Tá. ele. Só que você tem que cuidar para você não tirar todo o fundo, porque senão você vai fazer ele desabar, É, ok? claro, tem que manter É, uma estrutura, isso né? fácil. Eu vi que eu tirei metade e deixei Legal. metade. Aí você tirou, só que eu tenho aqui ainda bastante recheio. Tá. Aí ele fica bem gostoso. E tudo isso que você tirou aqui, você come. Ah, você faz um, você faz um esforço e come. Faz um Legal. esforço e come. E Odeia, tá uma delícia, viu? ai que bom. Qual desses aí você vai premiar a gente para a gente ver o recheio? Qual? Deixa eu. Vamos Bom, vou lá. cortar. Vou Menina, cortar pelo menos uns dois, né? você acredita que nós estamos quase uma hora conversando já? Meu Deus, sério, já tudo Passa isso? rápido, né? Falei para você. É, Então, eu tenho um parceiro, que é a Mavaléria, que vai me ajudar em alguns produtos, tá? A tá. Mavaléria é o Wilton, e eu quero convidar esse pessoal, teu público aí, né, que tiver interesse em confeitaria, a estar acompanhando, então, o meu Insta, o canal que a gente vai começar a colocar ativo, da gente fazer ainda esse ano aí alguns bolos de Natal, fazer aí, esse ano vou fazer, não vou fazer muita coisa, porque nós já estamos praticamente em dezembro, né? Mas eu vou ensinar a fazer uns bolinhos bem gostosos aí de Natal que dá para vender. Vou passar para vocês os valores também do que dá para vender, de quanto dá para vender. E para o ano novo, eu quero ensinar para vocês um bolo com frutas laqueadas, que fica maravilhoso para o ano novo. Então, quem tiver intenção, já entra lá, deixa o teu contato ali no direct, deixa um recadinho ali no direct. E outra
outra dica a respeito dos produtos aí, né, da confeitaria. Ano que vem, nós vamos estar com um curso de confeitarias do básico, a gente vai começar pelo básico, intermediário e avançado. Se você tiver a intenção de seguir junto com a gente, e uma das coisas que eu falei para você, Mancuso, eu quero seguir a sua linha pedagógica, que foi o conselho que você me deu, né? Porque eu sou pedagógica, descobri que eu sou isso aí. pedagógica através do chefe Mancuso. Então, eu explico primeiro o abecedário, para depois ensinar a juntar as palavrinhas, para daí chegar numa palavra inteira. Por favor, isso mesmo. Então, assim, sem pegadinha, porque às vezes a gente vai ver alguma coisa e a gente fica tão feliz e tão empolgado naquilo. Aí, quando a gente está empolgado, a pessoa fala assim: se você quer ver o fim, então clica aqui. Aí você Né? até clica lá, mas aí a pessoa te remete lá assim, 10 de 297, 50 de não sei quanto, né? Então, assim, não vai ter pegadinha. Claro que eu vou ter materiais que eu vou disponibilizar. E aí, assim, eu vou ensinar. Se quiser saber mais, Claro. aí você pode clicar nos cursos que a gente tem. Mas o que eu for ensinar vai ser começo, meio e fim. E agora vamos cortar. Legal. Muito bem, Dé. Isso aí. O Tchau, tchau, Instagram, tchau, da- tchau. o Instagram da chefe Andréia é chefe Andréia Avelar, tá? Tá bem em ciminha aqui, ó. Junto com o meu ali, chefe Mancuso, vírgula, chefe Andréia Avelar, tá? E pessoal, ó, é muito legal isso que a Andrea falou, porque é normal, cara, a gente está cansado disso, vamos acompanhar, daqui 2, 3 dias você vai fazer o melhor pão da sua vida, né? Esquece isso, gente, vamos dividir aqui o conhecimento, depois gera o curso, depois a gente vem tirando as dúvidas, e né, eu gosto muito de falar, aproveitando, que a gente vende o curso, mas a gente não vende a receita. Olha lá, Porque a a receita. Nutella aí. Eita, meu Deus do céu, gente. Olha aí, Nutella. meu Deus do céu. Nossa, André, mas é bastante, né? É, Olha aí. esse é pura Nutella. Esse é o que Tá, eu falei para decorações leves. Então, você pode colocar um recheio mais mole, um recheio mais cremoso. tá Não bom. sei se eu estou conseguindo mostrar Não, direito. Tô? Olha tá lá, ó. provocativo.com.br. Aham, tá lindo. Agora eu vou cortar o de frutas vermelhas Tá, também. mas corta um que dê diferença, tá? Se for igual, não Tá, precisa, não. vou cortar um que dê diferença. Pode Tá, continuar, Carlos Henrique, a gente estava falando. tá. Eu estava falando assim, ó, que quando a gente compra um curso nosso, só aproveitando aqui, vocês compram, a gente tá junto na comunidade, vocês compram o nosso apoio, vocês compram a nossa interação. A receita, pessoal, se tiver a fim de receita, não é no nosso curso. Porque a receita está lá no YouTube, você digita lá, a receita vai estar em vários lugares. O que a gente gosta de compartilhar com vocês é a técnica, entender o que vocês estão fazendo através das fotos e ajudar vocês a chegarem no processo que vocês precisam. Tá? Então, a gente conversou muito, eu e a Andréia, e a nossa, a ideia dela, quando ela fala que quer ser igual, é porque a gente tem uma verdade. Tá? Enquanto ela está cortando, a gente tem uma verdade, a gente não é um personagem. Então, tudo que a gente coloca aqui, a gente vai, quando tem uma aula presencial, é igual, quando a gente estiver na televisão, vai ser igual. Então, assim, é muito bacana. Vocês não imaginam como que a gente fica feliz com vocês aqui assistindo a gente, tá bom? Vamos lá, Nossa, Dé. não tem satisfação maior do É, que receber pessoas como a Priscila, a Zilda, a Dona Fúvia, assim, então. estão sempre assim, chefe, grava alguma coisa, chefe, Dan, chefe, e assim, que delícia é você saber, assim, eu recebo, inclusive essa semana eu recebi mensagem de uma aluna minha que está em Portugal, uma querida, Olha aí, ó. a Juliana, Ah, e assim, como é agradável, eu recebi hoje uma que está nos Estados Unidos. Então, assim, como é agradável a gente receber, tô bem, tô fazendo aquilo lá que você ensinou, nossa, nossa, tô vendendo maravilhoso. bastante. Então, assim, isso assim, muito, realmente muito agradável para nós que somos profissionais da área, saber que o que a gente está ensinando, as pessoas realmente estão aprendendo. É isso Então, deixa aí. eu só, tô cortando aqui, tô tendo Eu tô dificuldade achando. aqui com a forminha. Você tá Olha lá, preparando aí? Vamos lá.
pistache. Nossa, Déia, olha aí, gente, ó. Tá Esse aqui é vendo? de pistache. Oi, E esse Dalva, aqui, beijo pra você também. frutas vermelhas, olha lá. Gente do céu, meu Esse Deus. Ô, Déia, aqui eu mas fiz frutas vermelhas com pedaços de chocolate branco. tá, mas explica. Então tá, pera aí, ó. Frutas vermelhas com chocolate branco. Fala por cima, assim. Você fez a ganache, colocou frutas vermelhas, fruta ou delipaste, como que é? Coloquei geleia de frutas Ah, vermelhas, legal. tá? Já, Geleia, fiz uma geleia de frutas vermelhas, passei essa geleia na peneira para não ficar pedacinhos de semente, para não ficar sementinha, né? tá, Feito isso, saborizei e daí piquei alguns pedacinhos de chocolate branco e recheei tá. Não, o panetone. não tem nada de chocolate ali, é só a geleia mesmo e... É o ganache, né? Ah, é Fiz o o ganache. ganache. Isso, eu fiz o ganache. Preto ou Aí branco? saborizei ele branco. 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 Eu Tá, fiz ganache de chocolate branco. No caso do chocolate branco, eu fiz tá, 80, 20, 80 de chocolate, 20 de creme de leite. tá bom. Aí esperei. Aí depende também muito a marca que você está Tá utilizando, bom. tá? Se você usar, vou falar de algumas marcas. Se você Não, usar mas ó, Carrefour, você tem que usar determinada quantidade de creme de leite. Déia, Se for. pode dar as dicas e falar a marca. Vai, filha. É, o que você usa, pode falar. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Vou falar do Cical. Cical, você vai precisar de mais creme de leite. Eu utilizei o Nestlé, tá? Eu gosto do Nestlé. Então eu utilizei o chocolate Nestlé. Como ele é muito cremoso, eu utilizei 80-20. E daí eu coloquei o dele Tá, paste, quer dizer, eu fiz a pasta na geleia, né? Passei a geleia bem concentrada, saborizei e depois que eu saborizei, eu coloquei alguns pedaços de chocolate tá branco para bom. ficar, né, ali Legal. aquele tchan. Ô, ô Gra, 80-20, amor, é assim, ó. Você quer meio quilo de ganache, 500 gramas, 80% de 500 gramas vai ser chocolate, 20% de 500 gramas vai ser creme de leite. Aí você junta os dois, concorda, Dé? Sim, tá certo. Aham, Entendeu? tá certo. 80-20 Isso. é, pego a quantidade que eu vou querer de recheio, né? Eu quero 1 quilo de ganache, quero 300 gramas. E aí você pega 80% de 300, vai ser chocolate. 20% dessa quantidade vai ser, entendeu? Ah, legal, ela entendeu. Aê, Gra, maravilha. E também, É isso aí. quem quiser uma tabelinha de ganache, aí entra lá no meu direct, Oba, solicita lá a tabela de ganache. Eu não vou conseguir enviar hoje, nem amanhã, tá? Mas até segunda-feira que vem eu tá envio tudo a tabela de ganache certo. para todo mundo que pediu, tá bom? É só Legal. me solicitar lá a tabela de ganache que eu envio. Odeia, comenta um pouquinho sobre o do pistache, bem rapidinho, como que foi feito. O pistache é dele parte. Ah, O tá. pistache é dele parte. Pessoal, Dele parte. dele paste é uma mistura que a gente compra hoje em dia, né? A Uma quantidade, pastinha de pistache. isso, o pote grande é bem caro mesmo, assim. Caro não, né? Não sei É mais se é 130. barato ou caro. Isso, mas as empresas elas colocam em potes menores. Então você não precisa comprar uma quantidade grande, que nem na padaria a gente já comprou e perdeu, né? Então, porque daí vai passando, vai ter a validade, tudo. Então daí a gente começou a comprar em porções menores e ter mais quantidade. Então a gente começou a pegar, né? A gente gosta muito das frutas vermelhas, a gente gosta muito do pistache, porque daí a gente coloca também um pouco de pistache junto. Então fica muito legal. Esse Deli Paste é uma marca, tá? Aí tem pasta saborizante, igual a Clau comentou, a Clau é lá de Niterói. É, comentou com a gente aqui sobre a pasta saborizante, é isso aí mesmo. Você pode achar para comprar com esse nome, tá? Então, mas mesmo com o Delipaste, fez o ganache branco, colocou o Delipaste, uns pedacinhos de pistache e tá pronto, Déia? Sim, tá pronto. Eu tenho uma marca que eu utilizo, que agora não me ocorre o nome, mas assim, tá na minha geladeira. Depois, se alguém quiser me perguntar que marca que eu utilizo,
é a única marca que eu Se não utilizo, tá? Mas pagar me 10, surgiu aqui agora. se não pagar É, 10%, você não fala. é, Então, mas depois me manda uma mensagem lá no direct que eu passo que ela é assim, ela é perfeita, gente. que Tanto legal. frutas vermelhas, morango silvestre, coco é uma. Coco, deixa eu ver. Coco que é uma que eu não gosto muito. Mas o leite condensado, os outros sabores são perfeitos. Olha Só que o de legal. coco que eu não aprovei muito. Mas o restante, pistache, tudo, são perfeitos. É perfeito o sabor. Depois só perguntar para mim que eu falo, mas agora não me ocorre a Muito marca. bem. Pessoal, então, ó, a gente está chegando ao fim, né, da nossa live. Só recapitulando, então, a gente convidou a Andrea, por quê? Porque a gente fala muito sobre o panetone, fazer o panetone, fermentação, etc e tal. E aí a gente tem o quê? Tem essa parte também de rechear, tem a parte também de decorar, tem a parte de agregar valor ao produto. Então, por isso que a gente convidou a Andréa. A Andréa Avelar é uma chefe confeiteira, né? Tem vários cursos no mundo todo, na França, na Argentina. Foi muito legal quando ela estava fazendo na Argentina, a gente estava presente lá na escola, né? Então, nossa, ela fez na Mouse Service, não foi? Isso, torcendo um pelo outro, né, Nossa senhora, foi muito legal. Eu tava lembrando disso hoje. Falei, meu Deus, eu comprei o curso, né? Trouxe para ele também. Falei, que legal, Ó, que coisa boa. se a gente se conhece desde 2007, eu acho que você está ficando velho. Eu não sei não. Eu não, mas você, eu acho que. Ó, Vai vendo. Eu uso a boina por causa disso, né? Tranquilo. Então, assim, aí a gente conversou. Olha quem entrou, ó, Gastronomia Centro-Europeu. Ó. E aí, Iracema? Tudo grande bem? centro europeu, É, nossa é. casa, né? É isso Carteirinha, aí. assim. Isso, sempre. Então, aí a gente conversou sobre rechear os panetones. Então, ela falou sobre Uhum. ganache, ela falou sobre todo o processo, deu dicas para a gente, tá? A ideia nossa era essa mesmo. E qual que é a ideia também principal da live? É que vocês se alimentem dessa moça aí. Entra lá no Instagram dela, pede receita, pede tudo. A gente vai trabalhar igual a gente trabalha aqui. Ah, tem a receita? Tó. Ah, mas eu não entendi tal situação. Ah, legal. Ah, mas eu não entendi aqui exatamente. Ah, bacana. Aqui, ó, nós temos um curso que vai mostrar todo o processo, você assiste com calma, e tal. Então é bem essa a nossa forma de compartilhar, tá? Então, Deia, muito, muito, muito obrigado mesmo. Que bom que deu certo, né? A gente estava aqui sem 2 horas acreditar, tentando, né? sem acreditar e deu certo. E eu quero que você finalize aí, faça a sua propaganda, fala da sua equipe, agradeça quem está junto com você aí, tá bom? E a gente vai encerrar dessa maneira, tá? Vamos lá. Tá bom, então. Então, assim, eu vou tentar falar rapidamente. Eu tive uma pessoa da TV que está assistindo, inclusive, eu não vou citar nome, mas ela passou para mim a situação dela, que ela gostaria de aprender as coisas que eu ensino ali na TV e tal, dos outros lugares que eu publico, né? E ela me explicou a situação dela, que ela não tem condições, ela é uma Uhum, diarista, tal. E ela me explicou a situação que ela está passando nesse momento e que ela gostaria de fazer uma segunda renda para a família, né? E legal. ela me pediu esse auxílio. Ela pediu aulas particulares, tal. Passei para ela o valor da aula particular e como que poderia ser feito. E só que eu fiquei com aquela história no meu coração, sabe? Dias com aquela história martelando no meu coração. E aí eu pensei, como essa senhora, deve ter muitas outras pessoas, né? Então, e outras pessoas também entraram em contato comigo, também através da TV, através de outros canais, e comentando isso, né? E a situação que o país está, tudo mais. E falei, puxa, eu acho que eu posso fazer alguma coisa por essas pessoas, né? E aí eu tive esse start aí, tenho o apoio da Mavalério, da Wilton, e eu fiz assim, vou começar. E aí aquele nosso bate-papo foi muito importante, porque é melhor o feito do que o perfeito, né? Isso, isso. E isso, assim, para mim foi... E outra coisa que me deixou bastante contente, que me deu, assim, um impulso, assim, que foi, assim, resolver a minha vida, foi ouvir que eu sou uma pessoa pedagógica. Isso me resolveu. Porque para mim tudo tem que ser explicado. Não adianta você Então, falar e depois dar uma pancada e querer que você aprenda. Eu acho que é, tem que ser explicado, sabe? Uma das coisas que eu gosto bastante, que a gente tem esse costume, é
plano, planejamento e execução. É Aí isso aí. fica claro para todo mundo, né? Então, quando a gente tem o histórico, o planejamento e a execução, fica claro para todo mundo que todo mundo tem uma direção, sabe para onde seguir. Isso é muito importante e isso faz parte da pedagogia. E naquela conversa eu descobri que eu sou pedagógica. Então, isso foi assim um start. Eu costumo dizer assim que agora eu estou vivendo como quem sonha, porque eu me encontrei, eu me achei em vários processos aí, eu me encontrei, me achei. Estou amando esse mundo, estou gostando demais e eu quero honrar aí o carinho dessas pessoas que estão me procurando já há tanto tempo, me solicitando, pedindo. Eu tenho, graças a Deus, graças ao bom Deus, eu tenho pessoas assim no mundo inteiro que me mandam mensagem: quando você vai fazer? Quando você vai fazer? Legal. Quando vai fazer? E eu assim, eu nunca tinha coragem, sabe? E aí aquela conversa com você, aquele bate-papo foi o start, assim, foi assim, o resolver a minha vida. E eu tô com assim, muita gente curtindo, muita gente apoiando. E eu quero agradecer essa equipe maravilhosa que Deus colocou no meu caminho. E quero agradecer também os meus prestadores de serviço, que é a Escola Centro Europeu, o mercado que eu trabalho, que eu tô super. Agradecer você, chefe, e agradecer esse público maravilhoso. Que bom, que legal. Pessoal, ó, Dé, muito obrigado E mesmo. minha família que tá super me apoiando. Que legal. A live vai ficar gravada, todas as lives ficam gravadas mesmo, tá? E nessa live que está gravada, ali nós temos os comentários. Então eu vou dividir com a Andrea essa live, ela vai entrar como colaboradora, e aí vai ter na minha página e vai ter na página dela. As perguntas que vocês quiserem fazer é ali nos comentários. Então a Andrea vai responder para vocês. Se for algum assunto do Panetone e tal, claro que eu vou responder. Mas a gente vai estar junto nessa gravação, né? Então vocês podem perguntar ali, falando no nome dela, que ela está lendo lá na página dela. Tá? Isso é muito legal do Instagram, porque a gente entra como colaborador. Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer agradecimento, qualquer dica para a gente melhorar, tudo isso ajuda, né? Lembrando que a gente está aqui, é sério mesmo, pessoal, é para colaborar, é para ajudar. Depois vem a consequência. Ah, você já está famoso. Não, não tem nada a ver isso. O que a gente está é com mais responsabilidade, que tem mais gente conhecendo o nosso trabalho. Então, a Andrea sabe tanto. Nossa, ela sabe todos os bicos decor, ela sabe, é virado, é 11 horas, é 10 horas, é 11 horas. Vocês vão aprender tudo isso com ela. Mas por Tudo quê? tem Porque ela técnica. precisa, mas ela precisa passar, tá bom? Então aproveitem, foi a primeira live nossa, vão ter outras, claro, desde que envolva o pão, junto com a patisserie, junto com a sobremesa, né? Junto com a parte do doce. Deia, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado mesmo por mais uma live e nós vamos juntos sempre, tá bom? Deia, muito obrigado e vamos junto para a cozinha. Valeu, pessoal. Beijo outro. Tchau. Valeu. Deu certo, Deinha. Olha Deu aí. certo. Oh, Deus, obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.